Cantares de Salomão, capítulo 1, e versículo 6. Só a parte A. Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo 1, versículo 6. Só a parte A. Que diz assim a palavra: não olheis por mim, por eu ser morena. Aqui está negra, mas na sua Bíblia eu acredito que está morena. Porque o sol olhou para mim. Porque o sol olhou para mim. Pode desocupar as suas mãos, bater palmas com alegria e glorificar a Deus. Mas glorifica com alegria, porque hoje é noite de poder. Estamos na campanha Efatá. Efatá quer dizer abre-te. Então hoje é noite de abertura. Queridos irmãos, para mim fazer uma exposição dessa palavra na qual foi lida, eu vou ter que ter muita perseverança, sabedoria e atenção para oferir a exegese bíblica e nem entrar por um caminho herético que tira o poder da palavra do coração dos meus ouvintes. Pois bem, estamos no livro Cantares de Salomão. Irmãos, Cantares de Salomão, para os rabinos hebraicos, é um livro sagrado que até hoje é lido numa festa chamada Festa do Pentecoste. Esse livro ele é tão sagrado que em hebraico deve dar-se o nome de Shiri, que não é o excelente, mas é o mais excelente dos livros. E junto com o livro de Cantares, juntamente com o Pentateuco e com outro livro chamado Merigote. Merigote, que era um livro que era aberto na festa da colheita. Eles abriam o livro de Merigote e depois abriam o livro de Ruth para fazer exposição da palavra que contagiava o coração de todos os participantes da festa anual. Cantares de Salomão tem 49 texto original, palavras escritas em hebraica original, que só vai ser exposta no livro de Cantares. Quem que escreveu o livro de Cantares? Salomão. Salomão, ele teve 3 repartições que foram canonizadas. Essas 3 repartições narram um período da sua vida. O primeiro período da sua vida foi aqui, Cantares, Cântico dos Cânticos, que Salomão tinha entre 25 a 28 anos, que ele se apaixonou por Sunamita. Mas o judeu acredita que este livro não seja apenas uma declaração de amor, mas sim uma profecia vinda dos céus, do amor de Deus para com a igreja. Não só o amor de Deus para com a nação de Israel, não só o amor de Salomão para com Sunamita, mas também o amor de Deus para com a igreja. Portanto, no decorrer da pregação da palavra, você vai notar que anda paralelo Salomão e Cristo. A igreja em Sunamita, trazendo uma grande aparição entre ambas. Então, Salomão escreveu primeiro aqui Cantares. Depois, Salomão, quando ele estava na idade entre 30 a 37 para 40, Salomão escreveu o livro dos estudiosos bíblicos, que é o livro de Provérbios. Quem não se encanta quando lê as mensagens de Provérbios, quando lê a sabedoria do grande rei no livro de Provérbios? Enquanto Salomão já estava velho, quando Salomão já tinha ferido a glória de Deus, ele tinha trafegado em cima da iniquidade, ele tinha perdido a essência da beleza, do poder, da sabedoria, e tinha se prostrado na apostasia perante deuses pagãos. No começo de Eclesiastes, você vai ver Salomão falando, porque eu
os adolescentes, os homens maduros e os anciãos, para não cair na mesma currada que um dia ele veio de cair. Ele falou assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha um dia mau, na qual ninguém tem nele contentamento, ninguém tem nele satisfação. Mas se nós formos fazer um pano de fundo sobre Salomão, meus queridos irmãos, nós vamos encher o nosso coração de alegria e de gratidão em ver quanto Deus se disponibiliza a materializar no homem carnal tanto apogeu, tanta glória, tanta manifestação. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que Salomão assume já o seu reinado. Um dia eu queria pregar sobre antes dele assumir o reinado, mas Deus vai preparar esse dia e o pau vai comer na casa de Moca quando esse dia chegar. Ele quer chegar onde o pai dele chegou e ele quer ser elegido onde o pai dele foi. Aonde? Em Hebron. Então Salomão pega o reino falido, porque o reino estava falido. Aqui Davi já estava velho, teve que trazer amizade para lhe aquecer. O reino parou de progredir, começaram a investir, mas não entrava em investimento. Tudo que eles tinham era bois para na terra, porque era o profissionalismo que atuava na época de Salomão. Eles tinham 1000 bois, levaram esses 1000 bois, sacrificou, recebeu de Deus a revelação e sonhos. Vão ser rápido por causa da hora. Então, agora o rei Salomão, ele se enche de sabedoria e ele começa uma grande obra. Qual é essa obra? Em primeiro lugar, eu preciso fazer aquilo que o meu pai não foi autorizado a fazer, a casa de Deus. A Bíblia nos mostra que ele gastou 7 anos para fazer a casa de Deus. E depois que ele acaba de fazer a casa de Deus, a Bíblia nos mostra que ele gastou mais 13 anos para construir o seu palácio. E ele fez um palácio numa rocha que ficava em uma montanha. E ele subiu muito bem subido o seu palácio. E o apogeu, a glória de Deus começa a se abrilhantar na vida de Salomão. A Bíblia nos mostra o que? Entrava dentro de Israel 666 talentos de ouro. Todos os meses. E eu tive a curiosidade de pesquisar quantos que era um talento de ouro. E eu descobri que pesava 33 quilos. E eu tive a curiosidade de fazer uma soma: 33 vezes 66. E eu cheguei numa conclusão de 21.978 quilos de ouro. E eu fui mais além, eu falei: peraí, deixa eu somar mais. Eu quero somar 21.978 vezes 12, que deu 263.736 quilos de ouro por ano. Queridos, Salomão virou uma dimensão. Navios que se desembarcaram de Tarsis, na cidade de Jerusalém, em Israel, para beneficiar e presentear o rei. Rainhas de todos os cantos que vinham presentear o rei. E eu comecei a continuidade na pesquisa. E eu vi que Salomão, mesmo sem precisar, ele tinha 144 carros de guerra, dos melhores carros bélicos que havia na época que ele traçava o seu reinado. Salomão reinou 40 anos. Ele reinou de 73 até 79. Salomão, ele foi muito bem sucedido. Salomão, ele tinha 12.000 homens que caminhavam ao seu lado. Desses 12.000 homens, meus irmãos, 6.000 homens subiam para as montanhas para extrair mais ouros. Salomão ainda tinha 368.000 homens que ficavam por conta de supervisionar o trabalho de cada um. Tem mais condições para o nosso rei? Não pare, continue, não pare, não canse,
reinado do rei. Os outros 6.000 homens cuja mão citei ficaram por conta só de andar com o rei. Esses homens, eles eram malhadores, treinavam nas academias, e eles eram também lanceiros, não cortavam cabelo e nem faziam barba. Como eles andavam do lado do rei Salomão, o rei Salomão teve uma ideia: eu vou fazer vestes iguais para todos eles, brancos e de cetim. E no cabelo eu vou tecer papelotes de ouro para que eles tenham o de melhor, para que representem o rei de uma maneira mais específica. Salomão era muito sábio. De tão sábio que Salomão era, a rainha de Sabá, um certo dia, chegou na cozinha do rei Salomão e deparou com o quê? 87 taças de ouro que ele fez para a sua beleza culinária. Na mesa do rei Salomão não tinha prato de vidro, era tudo de ouro. A mesa de Salomão era coberta com um pano de cetim. Nas portas desse pano eram tecidos fios de ouros. Na mesa de Salomão sentavam 65.000 pessoas pela manhã e pela tarde. Era servido 30 bois, 100 carneiros, fora os animais selváticos que eram capturados nas matas. A rainha de Sabá olhou aquilo. Ela ficou tão impressionada que nos diz a escritura que ela desmaiou. Ela não aguentou. Mas deixa eu ser profeta nessa noite na sua vida. Ela trouxe especiaria para presentear o rei. E na hora que ela chega com os camelos de Tarsis, cheia das especiarias de mirra, de ouro, de prata, tudo que é de melhor da época do rei Salomão, o rei Salomão dá uma olhada assim e fala assim: eu não quero nada seu. Você está no reino do rei que foi vocacionado para ser aplicado com sabedoria diante de Deus. Pegue o que você quiser e leve para a sua casa, juntamente com a sua especiaria, porque Deus está dando condição. Eu quero te dizer nessa noite, você veio trazer um culto agradável para Deus nessa noite. Você veio trazer especiaria. A melhor adoração está aí contigo. Você diz: não, rei Jesus, eu vim presentear porque eu estou de boca aberta, de ver a festa do Efatá, a abertura da oportunidade que aconteceu nessa noite. Mas o Senhor está dizendo: toma de volta poder, autoridade, volta para sua casa cheio, cheio, cheio. Quem está cheio, levanta a mão e glorifica. Quem está cheio, levanta a mão e diga glória. Aleluias, e louvado seja Deus. Queridos irmãos, Salomão, ele descia todos os dias do monte, para onde ele fez o seu palácio, lá nas alturas da montanha. 6.000 homens com ele. Para onde ele ia 6.000 homens com ele? E aqueles 6.000 homens, tudo de branquinho, de cetinho, com as bordas das camisas e também das calças de branco, com bem na pontinha ouros tecidos e um papelote amarrado na sua cabeleira. Nos diz Flávio José, que foi um historiador que traçou mais ou menos nessa época, nos diz Flávio José que os raios do sol batiam naqueles homens tudo de branco, 6.000 homens, com aqueles papelotes de ouro, e começava a refletir os raios do sol com o brilho do ouro, e o povo ficava boca aberta. O rei Salomão e o seu exército de anjo, o céu desceu para a terra. Isso não pode ser homem, isso é anjo. O povo ficava tão impressionado com o reinado de Salomão, meus irmãos, que eles acharam que Salomão estava sendo governado por anjos. Mas em certo dia, Salomão falou: chega de adulação. Salomão resolveu entrar na sua vida normal. Ele acordou pela madrugada, assim nos diz, mas que era também um historiador muito zeloso pelas pesquisas. Mas mesmo chega a dizer que Salomão falou: hoje eu vou entrar no meu reino. Pela manhã, 6.000 homens se levantou e começou a se
pode voltar para o leito de vocês. Mas eu não quero ninguém comigo. Pode ficar. Fica. Chamou o meu serviçal, vem cá. Prepara para mim uma roupa de pastor de ovelha. Querem? Pastor de ovelha. Trouxeram para ele uma roupa de pastor de ovelha. Ele tirou a coroa. Deixou lá no seu trono real. Ele tirou a roupa, vestiu a roupa de pastor de ovelha. Só que ele ficou com um cetim por baixo. Ele vestiu a roupa de pastor de ovelha e veio descendo e pegou um traçado diferenciado. E na hora que ele foi chegar, traçar ali a sentinela, onde ficavam os trompetistas, né, que ele tinha também 7 trompetistas, e 38 do lado oeste, 42 do lado sudeste, e todo o seu reino tinha trompeteiros que estavam aptos e prontos se houvesse uma invasão, para eles trocarem os trompetas e anunciar a invasão. E na hora que ele vai entrando, que ele vai passando na porta da sentinela, o trompetista, juntamente com o guardião, já arranca da lança. Alto lá, pastor, aonde você está indo? Eu estou indo para conhecer o reinado do rei Salomão. Eu quero ver se verdadeiramente é tudo isso que o povo tem me falado. Pode entrar, pastor. Conheça o reino do grande rei Salomão. E nos dias mais mínimos de Salomão agora, vestido de pastor de ovelha, começa a fazer uma entrevista particular. Ele chegava nas praças e falava: vocês conhecem o rei Salomão? Nós sabemos quem ele é, mas ele anda com seu exército de anjo, que não dá para chegar nele, é muita gente, as carruagens, a gente vê o rei só de longe. Pois é, mas em meio a toda essa admiração, quem que te admira mais? Irmãos, o Salomão está fazendo um encontro particular no seu próprio reino. Por que o rei é bom? Mas o que o rei fica de falta? Vocês têm atendimento médico? Vocês têm alimentação adequada? O rei está fornecendo boas condições de vida para vocês, para a família, na área da educação, na área da saúde. Não é verdade? Está tudo tranquilo. E ele vai fazendo isso de praça em praça, entrava nos comércios, perguntava como é que está a forma de exportação, está dando tudo certo, está chegando tudo direitinho, tem alguém incomodando o comércio? E assim ele foi mandando por todo o seu reino. Aí chega de tardezinha, 20 para 6 mais ou menos, ele chega num lugar que ele não conhecia. Que lugar é esse? Esse lugar é Cantares capítulo 8, versículo 10, o lagar das vinhas. Tinha 7 lagar com vinhas. E ele entra e ele derrota que outro alto lar é anunciado. Alto lar, pastor Gabriel. Alto lar. O que você quer? Eu quero conhecer a vinha do grande rei. Pode entrar, pastor Gabriel. E ele foi entrando, e as 7 torres de Atalaia com 7 homens, tudo bem vestido, com trombetas de ouro. E ele olhava assim, ele andando e ficava admirando as 7 torres. E ele não percebeu, irmão, realmente era muito grande o seu reino, porque o que ele acumulou de beneficência não dava para ele contar. E de repente ele vai andando, ele deparou com as donzelas do reino, que eram as mais belas da cidade, que eram pessoas que eram traçadas com um caráter moldado pela família, estruturada na lei de Deus, ensinada pelos pais zelosos pelas coisas de Deus, e lá estavam todas as mais lindas donzelas pisando uva no lagar, pisando uva. E ele vai olhando e vai se impressionando com aquelas lindas donzelas, e de repente ele põe o olho em uma. Quem era ela? Sunamita. E ele olha para a Sunamita e ela vai chegando, e ela fala: alto lá, pastor meu, ele era para parar, alto lá e para. E ele parou alto lá. Ele falou assim: moça, enquanto você ela conta, pastor Camelha, mas não olhei por eu ser a morena, porque o sol do deserto abrasou sobre mim. Porque eu venho para cá, ó grande pastor Camelha, pisar ela todos os dias, para mandar o melhor vinho para dentro do palácio do rei. Moça, me conte mais um segredo. Como sim, pastor Camelha? Por que mesmo vocês pisando em uvas, as suas vestes estão sempre brancas? Ah, pastor de ovelhas. Porque o nosso rei é um homem muito íntegro, muito abençoado. Ele disse que um dia ele viria aqui visitar a vinha, e ele iria nos tirar daqui para levar para um lugar melhor. Mas só, pastor de ovelhas, que ele é muito rígido. Ele não
branco. Foi essa vertente que Salomão escreveu no capítulo 7 de Cantares e no versículo 9: a todo tempo seja alva a sua vestidura, e nunca deixe que falte o azeite sobre a sua cabeça. Deixa eu abrir uma vertente para profetizar. Se você tem vestes limpas, brancas, se você tem azeite na cabeça, você tem excelência, você tem aspecto, você tem caráter, você tem moral, você tem tudo aquilo que você precisar, porque não é a terra que te financia. O seu propósito é respondido pela fé, pelos céus, relaxando-nas. Ei, moça, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Sim, pastor, eu venho. Por que 7 tons de trabalho? E por que 7 trombeteiros? E por que 7 trombetas todas de ouro? Pastor trombeiro, como eu te disse, o rei disse que iria nos buscar. E quando ele vir nos buscar, as trombetas vai soar uma após uma, uma após uma. Sim, pastor trombeiro. Não deixa eu te revelar um segredo, moça. Posso? Pode sim, pastor trombeiro. Aí ele começa a desabotoar a roupa do pastor trombeiro. Eu não sou pastor trombeiro, moça. Você me revelou o seu segredo. Agora eu vou te revelar o meu. Eu sou o seu rei. Eu sou o seu rei. E eu aqui hoje para me revelar pessoalmente para você. Eu passei ele meu reino, moça. Andei dentro das mercearias. Fui nas praças, andei por canto a canto da cidade. Ninguém me conheceu. Ninguém me revelou nenhum segredo. Quando você me conheceste, eu deixo uma promessa. Não durde o nosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei. Para que aonde eu esteja, vós estejais também. E ele voltou, meus irmãos, e o povo via ele com a roupa de rei e falava assim: nunca vimos um rei de perto. Que sabedoria, que apogeu, o andar do rei é perfeito, o cabelo do rei é perfeito, nunca vimos igual. Mas a igreja de Itaúna viu, porque está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 42, que um marido nazireno caminhava por terras áridas da Palestina, não tinha formosura, não tinha beleza, aspecto formosal, beleza alguma, ninguém conseguia denotar dele. Era homem experimentado, era homem de dor, mas ele deixou uma palavra que impactou o coração de todos e continua impactando. Aqui está quem é maior do que Salomão. Nessa noite se trata de Salomão, mas o meu casamento é Cristo, é Cristo, é Cristo, meu irmão. Quem está sentindo ele, levanta a mão e diga glória a Deus. Quem está sentindo ele, diga aleluia. E coloca subir a baraia. Irmão, Salomão, ele tinha mulher demais. Ele precisava traçar toda a cidade para ir lá caçar sua marido? Não. Nos dias da tradição, que a menina já nasceu instruída para casar com Salomão. Porque quem casava com o rei Salomão tinha o direito de portar e exportar para o reino dele, tinha a proteção dele e ainda tinha os cuidados do rei. O Salomão nos diz a palavra de Deus que ele tinha 300 princesas e 700, ao contrário, isso, 300 princesas e 700 concubinas. Todas, algumas já mulheres e outras donzelas. Ele tinha sim algumas virgens que não tinham conhecido o rei, porque aquilo ali não era um casamento assim de corpo presente, era coisa comercial. Para o rei portar e exportar. O rei que casava com ele, a mulher, não podia atacar, mas ainda tinha que enviar o exército, se houvesse uma guerra, para ajudar o exército do rei Salomão a atacar o exército do inimigo. Irmãos, tinha pessoas lá, tinha princesas lá, lindas, bonitas, queriam o rei passar pelo corredor, mas nunca tiveram relacionamento com o rei. Jesus, ele tem milhões e milhões de igrejas,
Meu Deus do céu, meu coração queima na palavra. E quando ele vem voltando, as torres de Atalaia conseguem ver 6.000 homens, tudo de branco. Aqueles fabelotes, o sol batendo e o reflexo da glória até trabalhar na visão deles. Eles começam, ó, uma após uma. De repente, a sunamita já perdeu. O meu rei deixou uma promessa e hoje ele voltou para cumprir. Aí em Cantares capítulo 2, versículo 10, ela fala assim: ei, no aí, amado meu, o meu amado é como o gamo, o meu amado vem pulando sobre o monte, ele vem andando sobre o solteiro, as árvores deram fruto, a chuva passaram, as flores começaram a ficar belo aspecto, mas se ele vem, é que o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Eu não sei se você está esperando um grande rei, mas o tempo de cantar chegou. Vou levantar de Deus nessa noite para aqueles que veio. O tempo de cantar chegou para a sua vida. Quantos creem nessa verdade, diga glória a Deus. Irmãos, eu poderia levar esse congresso até amanhã, mas já passou o meu tempo. Mas o que eu quero dizer é que as princesas, as concubinas, não tiveram relacionamento com o rei. Vou tomar mais um tempinho aqui. Elas não tiveram relacionamento com o rei. Era virgem. Não tinha relacionamento com o rei. Mas ela não tinha, mas o rei ela nunca se relacionou. Tem pessoas que representam o rei, mas não tiveram relacionamento com ele. Ah, mas eu estou na casa dele, não é. Comportamento relacionamental dado com ele. Você não se relaciona com ele. Por que, pregador? Porque quem relaciona com ele sabe que ele está o tempo de cantar chegou. Na hora que ele chega, ele não consegue ficar quieto. Ele não consegue ficar parado. Ele não faz barulho porque não tem relação. Não tem nenhum acesso, não tem nenhum vínculo. Não vai ter barulho porque não tem vínculo. Mas a princesa, a sunamita sim, porque ela conhece a recâmara do rei. Ela conhece a presença do rei, ela conhece o rei. Ela se relacionou com ele. Aleluias! Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o evangelho do Senhor para nossas vidas é isso. É atrair esse grande rei todos os dias para a nossa vida. Assim como no livro de Números, capítulo 11, que nós vimos ali que Moisés, cansado pelo trabalho árduo, ele vai reclamar com Jetro, o seu sogro, e Jetro virou e falou assim: rapaz, desse jeito você vai morrer cedo. É muita gente para você cuidar, é muita murmuração, é muito problema. O que eu faço? Eu vou tirar de você uma gota do seu espírito e vou derramar sobre 70 pessoas. Mas como assim? O senhor tem nome? Vamos fazer uma lista. Fez uma lista de 70 nomes. Nomes de pessoas áreas de caráter. Lá vai então Moisés subir na lista. Josué toda hora dava uma conferidinha na lista. Ele olhava assim, irmãos, tinha 68 na lista, mas faltavam 2. E ele querendo falar com Moisés que faltavam 2, mas não deu prazo. Não deu prazo. Esses 2 já estavam lá, esperando eles lá em cima. Porque quem quer fazer a obra de Deus não espera o pastor mandar. Não espera ninguém mandar. Ele faz por voluntariedade. Ele tem um coração que manda de vontade de fazer e faz. Muito mais do que eu vou fazer. E ele já estava lá. Chegou lá. Deus tirou uma gota do espírito de Moisés e derramou sobre 70 irmãos. Eu só não falei que teve línguas angelicais que não era uma aliança. Houve um levantamento no areião do deserto. E aí ele profetizava, falava em línguas, mas na hora que veio as provas, diversidades, 68 desistiram. Só ficou 2. O rei tinha 1000 mulheres. E só ficou uma no levantamento do rei, que ele amava, que ele amou com ela o tempo todo. E aí só ficou 2, verdade e verdade. O culto já tinha acabado, todos já tinham desanimado, mas verdade vinha, não são do aviãozinho, e verdade vinha pulando, girando, cheio de Espírito Santo. Alguém falava, esses caras estão organizando a obra. Isso é meninice, é muito barulho, mas o rei não, porque eles não eram 20, eles tinham se relacionado com o rei, porque quem se relaciona tem barulho, tem glória, tem Pentecoste, tem avivamento. E foram lá para Moisés, só no meio do caminho, não para com Josué, está sinalizando a roda lá, acabou o Pentecoste, o cara está lá. Não, essa eu quero levar. O
gabinete do chefe. Porque tem gente que quer se pegar pregando sobre. Quer virar rede da rede social. Não sabe buscar a expressão, mas sabe visualizamento dos outros. Fica queimando os outros nas páginas. Fica caçando defeito dos outros. Como se ele fosse um ser de Deus. Tem gente que não consegue vivenciar a glória de Deus, mas tem que entregar. Tem que viver queimando a página. Queimando o caráter. E chega lá, Josué, para queimar o caráter de verdade. E eu encerro aqui. Josué, Moisés, tem dois caras que estão escandalizando a obra. O povo está tudo doido querendo que chamando esse parado. Vamos lá para nós ver o que é. Para que ele chega lá, ele começa também a sentir a presença de Deus, porque ele também viu que vinha da parte dos céus. E ele falou: Josué, você está com ciúme de mim? Quem dera se todo mundo fosse igual a esses dois. Não teria fofoca, não teria disse-me-disse, não teria porta fechada, levantar era diário. Então, meus irmãos, não importa quem vai falar, quem deixou de falar, faça o melhor que você puder fazer. E aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a falar